Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje Levítico 14:15, a lei acerca do leproso depois que ele for sarado da lepra. Deus falou a Moisés dizendo: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote, e o sacerdote sairá fora do arraial, e o sacerdote o examinará. E eis que, se a praga da lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar, se tomem 2 aves vivas e limpas, e também madeira de cedro e carmesim e isopo. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave no vaso de barro sobre águas vivas. E tomará a ave viva e a madeira de cedro e o carmesim e o isopo e os molhará com a ave viva no sangue da ave que foi degolada sobre as águas correntes. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra aspergirá 7 vezes. Então o declarará limpo e soltará a ave viva sobre a face do campo. E aquele que tem de purificar-se lavará suas vestes e rapará todo o seu pelo e lavará com água, assim então será limpo, e só depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por até 7 dias. E será que ao 7º dia rapará todo o seu pelo, a sua cabeça, a sua barba e as sobrancelhas? Sim, rapará todo o pelo e lavará suas vestes e lavará sua carne com água, e então limpo será. E ao 8º dia tomará 2 cordeiros sem defeitos, e 1 cordeira sem defeito de 1 ano, e 3 dízimas de flor de farinha para oferta de alimentos, amassada com azeite, e 1 log de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se com aquelas coisas perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E o sacerdote tomará 1 dos cordeiros e oferecerá por expiação da culpa, e o log de azeite, e os oferecerá por oferta movida perante o Senhor. E então degolará o cordeiro no lugar em que se degola a oferta da expiação do pecado e também do holocausto, no lugar santo, porque quer a oferta da expiação da culpa como a oferta da expiação do pecado é para o sacerdote. São coisas santas. E o sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa e porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem que purificar-se, sobre o polegar da sua mão direita e também sobre o polegar do pé direito. Também o sacerdote tomará no jogue de azeite e o derramará na palma da sua própria mão. Então o sacerdote molhará o seu dedo direito no azeite que está na sua mão esquerda, e daquele azeite com seu dedo aspergirá 7 vezes perante o Senhor. E o restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem que purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão e do seu pé direito, em cima do sangue da expiação da culpa. E o restante do azeite, que está na mão do sacerdote, o porá sobre a cabeça daquele que tem que purificar-se. Assim, o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Também o sacerdote fará a expiação do pecado e fará expiação por aquele que tem de purificar-se na sua imundícia, e depois degolará o holocausto. E o sacerdote vai oferecer o holocausto e a oferta de alimentos sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação por ele, e então será limpo. Porém, se for pobre e em sua mão não houver recursos para tanto, tomará um cordeiro para expiação da culpa em oferta de movimento, para fazer a expiação por ele, e a dízima de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de alimentos, e 1 log de azeite, e 2 rolinhas ou 2 pombinhos, conforme as suas posses, dos quais um será para a expiação do pecado e o outro para o holocausto. E ao 8º dia da sua purificação os trará o sacerdote à porta da tenda da congregação perante o Senhor. E o sacerdote tomará o cordeiro da expiação da culpa e o log de azeite, os oferecerá por oferta movida ao Senhor. E o sacerdote, então,
Degolará o cordeiro da expiação da culpa e tomará do seu sangue, o sangue da expiação da culpa, e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem que purificar-se, e também sobre a ponta dos dedos polegares da mão e do pé direito. Também derramará o azeite na mão esquerda. Depois o sacerdote com o seu dedo direito aspergirá o azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes ao Senhor. E o sacerdote porá o azeite que está na sua mão na ponta da orelha daquele que tem de purificar-se, também na ponta dos polegares das mãos e dos pés direitos. E aquilo que sobejar do azeite que está na mão do sacerdote, porá sobre a sua cabeça, para fazer expiação para ele perante o Senhor. Depois oferecerá uma das rolinhas ou pombinhos conforme as suas posses. Sim, conforme as suas posses. Será um para a expiação do pecado e outro para holocausto como oferta de alimentos. E assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se perante o Senhor. Esta é a lei daquele que estiver a praga da lepra, cujas posses não lhe permitem o devido para a purificação. A lei acerca da lepra em uma casa. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Moisés e Arão, quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos hei de dar por possessão, e eu enviar praga de lepra a alguma casa da terra da vossa possessão, então aquele de quem for a casa virá e informará ao sacerdote, dizendo: parece-me que há como que praga em minha casa. E o sacerdote ordenará que desocupem a casa antes que entre para examinar a praga, para que tudo que está na casa não seja então contaminado, e depois entrará o sacerdote para examinar a casa. E vendo a praga, e eis que se ela estiver nas paredes da casa em covinhas verdes ou vermelhas, e parecerem mais fundas do que a parede, então o sacerdote sairá da casa para a porta e fechará a casa por 7 dias. E depois, ao 7º dia, o sacerdote voltará e examinará. E se vir que a praga nas paredes da casa tem se estendido, então o sacerdote ordenará que arranque as pedras em que estiver a praga e que lancem fora da cidade, num lugar imundo. E fará raspar a casa por dentro e ao redor, e o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade, em um lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras, e outro barro se tomará, e a casa se rebocará. Porém, se a praga tornar a brotar na casa, depois de arrancadas as pedras e raspadas a casa e de novo rebocada, então o sacerdote entrará, examinará a praga na casa que se tem estendido. Lepra roedora há na casa, imunda está. Portanto, se derribará a casa, as suas pedras e a sua madeira, como também todo o barro da casa, e se levará para fora da cidade, a um lugar imundo. E o que entrar naquela casa em qualquer dia em que estiver fechada será imundo até a tarde. E também o que se deitar e dormir em tal casa lavará as suas roupas, e o que comer em tal casa lavará as suas roupas. Porém, tornando o sacerdote a entrar na casa e examinando se a praga não se tiver estendido depois que a casa foi rebocada, o sacerdote a declarará por limpa, porque a praga está curada. Depois, tomará para expiar a casa 2 aves e madeira de cedro e carmesim e isopo, e degolará uma ave num vaso de barro sobre as águas correntes. Então tomará madeira de cedro e isopo e carmesim e ave viva, e os molhará no sangue da ave degolada e nas águas correntes, e aspergirá a casa 7 vezes. Assim expiará aquela casa com o sangue da ave, com as águas correntes, e com a ave viva e a madeira de cedro, e com o isopo e o carmesim. Então soltará a ave viva para fora da cidade, sobre a face do campo. Assim dará expiação pela casa, e ela será limpa. Esta é a lei de toda a praga da lepra e da tinha, e da lepra das roupas, das casas, da inchação, das pústulas e das manchas lustrosas, para ensinar quando alguma coisa será imunda e quando será limpa. Essa é a lei da lepra. Levítico 15, imundícias da mulher
e do homem. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: diga aos filhos de Israel que quando qualquer homem tiver fluxo na sua carne, será imundo por causa do seu fluxo. Essa, pois, será a sua imundície por causa do seu fluxo. Se a sua carne vaza o seu fluxo, ou se a sua carne estanca o seu fluxo, essa é a sua imundície. Toda cama em que se deitar o que tiver fluxo será imunda, e toda coisa sobre o que se assentar imunda será. E qualquer que tocar a sua cama lavará suas roupas, se banhará em água e será imundo até à tarde. E aquele que se assentar sobre aquilo em que se assentou o que tem o fluxo, lavará suas roupas e se banhará em água, e também imundo será até a tarde. E aquele que tocar a carne do que tem o fluxo, lavará suas roupas, se banhará em água, e imundo será até a tarde. Quando também o que tem o fluxo cuspir sobre um limpo, então lavará este as suas vestes, banhar-se-á e será imundo até a tarde. Também toda a sela em que cavalgar aquele que tem o fluxo será imunda, e qualquer que tocar alguma coisa que esteve debaixo dele será imundo até a tarde, e aquele que a levar lavará suas roupas e se banhará em água e será imundo até à tarde. Também todo aquele a quem tocar o que tem fluxo, sem haver lavado as suas mãos com água, lavará suas roupas e se banhará em água e será imundo até à tarde. E o vaso de barro que tocar o que tem o fluxo será quebrado, porém todo vaso de madeira será lavado com água. Quando, pois, o que tem o fluxo estiver limpo do seu fluxo, contar-se-ão 7 dias para a sua purificação. E lavará suas roupas e banhará sua carne em águas correntes e será limpo. E ao 8º dia tomará 2 rolinhas ou 2 pombinhos e virá perante o Senhor, à porta da congregação, e os dará ao sacerdote. E o sacerdote oferecerá para a expiação do pecado um, e outro para o holocausto. Assim, o sacerdote fará por ele a expiação do seu fluxo perante o Senhor. Também o homem, quando sair dele o sêmen da cópula, toda a sua carne banhará com água, e será imundo até a tarde. E também a roupa e a pele em que houver sêmen da cópula se lavará com água, e será imundo até a tarde. E também se um homem se deitar com uma mulher e tiver emissão de sêmen, ambos banhar-se-ão com água, e ambos serão imundos até a tarde. Mas a mulher, quando tiver fluxo e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer que tocar será imundo até a tarde. E tudo aquilo sobre que ela se deitar durante a sua separação será imundo, e tudo o que se assentar será imundo. E qualquer que tocar na sua cama lavará suas roupas e se banhará com água, e será imundo até a tarde. E qualquer que tocar alguma coisa sobre o que ela tiver assentado lavará suas vestes, se banhará em água e será imundo até a tarde. E também se alguém tocar alguma coisa que estiver sobre a cama ou sobre aquilo em que ela se assentou, imundo será até a tarde. E se com efeito qualquer homem se deitar com ela e a sua imundícia estiver sobre ele, imundo será por 7 dias. Também toda a cama sobre que se deitar será imunda. Também a mulher, quando tiver o fluxo do seu sangue por muitos dias, fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda, como nos dias da sua separação. Toda a cama sobre que se deitar todos os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como a cama da sua separação, e toda coisa sobre que se assentar será imunda conforme a imundícia da sua separação. E qualquer que a tocar será imundo, portanto lavará suas vestes, se banhará com água e será imundo até a tarde. Porém, quando for limpa do seu fluxo, então se contarão 7 dias, e só depois será limpa. E no 8º dia tomará 2 rolinhas ou 2 pombinhos e os trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação. Então o sacerdote oferecerá um para a expiação do pecado e outro para o holocausto.
e o sacerdote fará por ela expiação do fluxo da imundícia perante o Senhor. Assim separareis os filhos de Israel das suas imundícias, para que não morram nas suas imundícias, contaminando o meu tabernáculo que está no meio deles. Esta é a lei daquele que tem fluxo e daquele de quem sai o sêmen da cópula e que fica por eles imundo, como também a mulher enferma na sua separação e daquele que padece do seu fluxo, seja homem ou mulher, e do homem que se deita com mulher imunda. E vamos ficando por aqui. Amanhã eu espero você já segunda-feira para continuarmos a nossa leitura. Que Deus te abençoe hoje e sempre em nome de Jesus. Amém.